Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. Quando Paulo diz que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, Paulo está falando de prejuízo ao corpo físico? Muitas pessoas usam o texto de 1 Coríntios 3,17 que diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá a ele, porque o santuário de Deus, o qual sois vós, é santo. Algumas pessoas chegam até a argumentar que se alguém fuma, está destruindo seu próprio corpo, automaticamente será destruído também por Deus, porque está destruindo o templo do Espírito Santo. Mas será isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Vamos observar uma regra básica da hermenêutica que se chama a lei do contexto. No contexto de 1 Coríntios 3, nós vemos qual era o problema da igreja. A partir do versículo 1, Paulo diz: porém eu, irmãos, não pude falar-vos como a espirituais, senão como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo chama esses crentes de meninos, de crianças espirituais. E ele vai dizer por quê. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, porque não erais capazes, nem ainda agora sois capazes, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós ciúmes e contendas, não sois carnais e andais como homens? Então aqui está o problema da igreja de Corinto, ciúmes e contendas, e também divisão, como ele vai dizer no versículo 4. Porque quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não sois simplesmente homens? Que é, pois, Apolo? E que é Paulo? Servidores por meio dos quais crestes, e isso segundo deu o Senhor a cada um. Então o apóstolo Paulo está combatendo a divisão que havia na igreja de Corinto, e por causa disso ele diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Ele está falando da igreja. O templo de Deus que sois vós é sagrado. Paulo não está falando do corpo físico, ele está falando do conjunto de crentes em uma determinada igreja que acaba destruindo a igreja, a união da igreja, por meio das divisões, por meio das separações. É isso que o apóstolo Paulo está se referindo. Claro que no capítulo 6,19, ele diz que o nosso corpo físico é realmente o templo do Espírito Santo, mas ali o contexto é outra coisa. O contexto é em relação ao pecado do corpo com a imoralidade sexual. Mas aqui no capítulo 3, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, está falando de divisões, de contendas e de ciúmes provocados dentro da igreja por questões de facções e de grupos que se dividem. Então, realmente, Deus destruirá estas pessoas porque estão provocando a destruição do templo de Deus, que é a igreja como um conjunto e não o corpo físico. Até porque também o Espírito Santo não habita no corpo dos incrédulos que fumam, ou que bebem, ou que destroem o seu corpo por qualquer outra forma de vícios e de comportamentos maus. O Espírito Santo habita somente no corpo das pessoas convertidas ao Evangelho. Então, quando se diz por aí que fumar é pecado, porque você está destruindo o templo do Espírito Santo, como essa pessoa pode estar destruindo o templo do Espírito Santo se o Espírito Santo não habita nela? Então o apóstolo Paulo não está falando do corpo físico, e sim da unidade da igreja que não pode de forma alguma ser destruída. Se assim for, então Deus destruirá os causadores daquelas contendas.